Então agora estamos na nossa terceira aula, no nosso terceiro plano de aula, né? E o tema principal dessa aula vai ser literatura surda e identidade da cultura, né, surda. Então nessa aula a gente vai ver a ligação da identidade cultural com a literatura surda e a importância de falar e conhecer sobre a literatura surda, né? Os objetivos então será mostrar como a construção da identidade cultural se conecta com a literatura surda, né? E explorar também o impacto que a literatura surda traz para a comunidade geral e mostra também a diversidade linguística cultural valorizadas, né? Então, a gente vai ter alguns recursos utilizados, né? Audiovisuais, vídeos, arte de autores surdos e também, uma coisa muito legal, é que vamos ter uma convidada surda também, tá? Então, ela vai aparecer aí durante a aula e ela vai se apresentar um pouquinho, falar um pouco dos desafios, né, da identidade, de fazer parte da identidade cultural da comunidade surda, né? Então, vai ser bem legal. Então, basicamente, o que seria a literatura surda, tá? Ela é uma produção de textos literários em sinais, porque a comunidade surda ela se comunica, né, através de sinais, então é nada mais, nada menos que a literatura, né, transmitida através de sinais, né? Então, traduz a experiência visual, entende a surdez como a presença de algo, né, como eu já havia falado na aula anterior, e não como a falta de algo, e possibilita também as representações de surdos, né, e considera as pessoas como um grupo linguístico e cultural diferente. A literatura surda, então, ela é expressada de várias formas, né? Através de sinais, mescla em língua, né, de sinais, em imagens visuais, em danças, em teatros. Então, ela pode ser apresentada, né, para as pessoas como uma literatura visual, né? Que é o que faz parte da comunidade surda. Muito interessante, né, que a literatura surda ela tende a direcionar de maneira mais assertiva na formação humana, né, das crianças surdas. Então, ela constrói toda uma integração entre a língua de sinais, a língua portuguesa, as narrativas, a identidade pessoal e a visão do mundo, né, de cada criança surda. Existem diversos textos literários traduzidos para Libras, né, na atualidade, e existe textos clássicos, assim, que talvez alguns vocês conheçam, talvez outros não, mas como, por exemplo, vou citar uns aqui. Alice no País das Maravilhas, ele tem ele traduzido, né, na literatura surda, As Aventuras de Pinóquio, A História de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, Iracema, O Velho da Horta, Alienista, O Caso da Vara, Missa do Galo, a Cartomante, O Relógio de Ouro. Então, existem várias, né, adaptações para a literatura surda, né, de obras clássicas e do infanto juvenil, né, enfim. Então, tem também outras que já foram algumas adaptações muito legais. Então, essas obras que eu citei agora foram somente traduzidas, né, para a língua de sinais, e essas que eu vou citar agora foram adaptadas para a literatura surda, então foram feitas para os surdos como se os personagens mesmo fossem surdos, né? Então tem a Cinderela surda, tem a Rapunzel surda, tem Adão e Eva, tem o Patinho surdo, então existe vários literaturas clássicas que foram traduzidas e outras que foram adaptadas, né? Foram feitas com personagens pensando na comunidade surda em específico. Então, a identidade surda, basicamente, ela conecta, né, diretamente com a comunidade surda, né? Então, é exclusivo a fala, a comunicação, tudo através da língua de sinais, né? Então, o que torna uma identidade para a comunidade surda é a língua de sinais, que é o meio de comunicação. Então agora a gente vai ter a apresentação de uma pessoa muito especial e ela vai falar um pouquinho sobre quais são os desafios, né, para a comunidade, para ela dentro da comunidade surda, e a gente vai poder ouvi-la, né, sinalizando um pouquinho para nós.
Oi, meu nome é Jennifer. Meu sinal é esse. Sobre a comunidade surda, então eu vou explicar. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tinha uma doença chamada rubéola. Por isso, eu nasci surda. Desde os 4 anos, pequenininha, aprendi Libras, o básico. Até os 9, eu fui inclusa com surdos em uma escola especial e depois fui inclusa em uma comunidade de pessoas ouvintes, né? Em uma escola de pessoas ouvintes. Depois, quando eu estava maior, eu fui inclusa novamente, quando eu tinha 13 anos, com os surdos, né? Até eu me formar no ensino médio, então. No momento, então, eu tô cursando, né? Hoje eu curso Química. Qual é a parte mais difícil na comunicação? Principalmente para mim, em médico e banco. Eu preciso sempre estar acompanhada de algum intérprete para explicar melhor. Mas eu consigo entender outros lugares como farmácia e lojas e etc. E o único jeito de eu escrever mesmo, me comunicar, é através de celular ou mensagem ou folha. Mas o importante, médico e banco, eu preciso sempre estar acompanhada de uma intérprete junto comigo para explicar melhor tudo. Então é isso, tchau. Após isso, então, a gente vai fazer uma atividade e será montada uma apresentação em grupo que destaque a importância da literatura surda na construção da identidade cultural da comunidade surda. Então, vamos separar em grupos, né? E cada grupo vai ter que pensar em uma apresentação que destaque a literatura surda junto com a identidade cultural da comunidade surda. Então, ligue a língua de sinais junto com alguma história da literatura surda, ou podem inventar também uma história né, literária e ser sinalizado, né, através de sinais que vocês mesmos podem criar, adaptar, enfim. E se quiserem pesquisar os sinais para apresentar os sinais, podem apresentar também. Então, essa foi a nossa terceira aula. E as próximas aulas a gente vai afundar cada vez mais, né, na literatura surda, enfim, mais específico, assim, em algumas áreas. Foi isso.